Muito bem, amigos do Tempo e Dinheiro, é uma reportagem especial agora, uma entrevista especial com o doutor Alexandre Gazola, especialista em plantabilidade, que está conosco aqui, é um dos nossos consultores do Tempo e Dinheiro. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Olá a todos. Muito bem. O convite do doutor Alexandre tem um sentido, que diz respeito às inundações da região sul do Rio Grande do Sul, porque o doutor Alexandre está fazendo um curso de plantabilidade, mas aparentemente parece que a preocupação é só com soja. Não, também com outras culturas, com outros grãos, no caso do arroz, e com essas inundações que atingiram o sul do Rio Grande do Sul, as áreas de arroz foram muito atingidas. Com um detalhe, né? Nós temos imagens da divisa com o Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, lá naquela região de Jaguarão, Arroio Grande, que vocês estão vendo aí. São áreas que ainda estão inundadas pelas chuvas da semana passada e a meteorologia está informando que a partir de amanhã, terça-feira, para quarta-feira, novas e pesadas chuvas atingirão a região sul do Rio Grande do Sul. Diante disso, a nossa colocação ao especialista doutor Alexandre Gazola é, claro, sobre a plantabilidade e os efeitos sobre a cultura do arroz, doutor Alexandre. Essas áreas inundadas, claro, a cultura do arroz é feita em submersa, mas não que as áreas tenham que ser alagadas como nós estamos vendo, né, Alexandre? Exatamente, João. O que a gente precisa entender é que nós temos muitas áreas no sul do Rio Grande do Sul que são áreas produtoras de arroz, né? O Rio Grande do Sul representa aí a maior parte da produção do Brasil, né? Existem outras regiões, mas o Rio Grande do Sul, o sul do Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina são os principais produtores, né? O sul do Rio Grande do Sul, o litoral do Rio Grande do Sul e o litoral catarinense, né? E o Rio Grande do Sul recebeu muitas chuvas nos últimos dias, né? E pensando no modelo de implantação da cultura do arroz no Rio Grande do Sul, o arroz é plantado no seco, né? Eu implanto a cultura no seco, eu estabilizo ela, eu faço a emergência, tudo os primeiros tratos culturais, a entrada com ureia e depois controle de plantas daninhas e depois eu entro com a inundação. Então eu preciso a área no seco em condições de plantio. Grande parte das áreas do estado são plantadas nessa condição. E o que é pré-germinado ou muda, que é uma pequena quantidade, também não pode uma área tão inundada. Então nós temos, se essas chuvas não pararem, essas áreas não drenarem, nós temos sérios prejuízos na implantação da cultura do arroz. Pois é, o que a gente tem de lado positivo é saber que essas áreas que estão inundadas não foram plantadas antecipadamente, ou seja, não houve prejuízo de sementes e tal. Mas a pergunta aí que o senhor inicialmente já esclareceu é quais são as consequências disso para a nova safra do arroz, lembrando que o arroz está num momento muito interessante em termos de preço, está muito demandado no mundo, estamos exportando arroz e não é momento de se perder o time, né, professor, no caso do arroz. O que você recomenda nesse instante? Exatamente. O que a gente tem que entender na cultura do arroz, que quando eu atraso o plantio aqui no sul, a gente tem percas significativas de produtividades. Ainda temos para entrar na janela ideal, né? Não estamos na janela ideal. Nos próximos dias vamos começar em algumas regiões o plantio, mas início de outubro é a grande maioria das áreas plantadas, né? Então a gente espera que as condições melhorem, visando uma melhor plantabilidade, né? O que a gente precisa na cultura do arroz, como em outras culturas, é ter uma implantação precisa, garantir o número de plantas para cada cultivar e ter um arranque inicial rápido, com bom controle de plantas daninhas e a entrada da ureia no momento correto. E aí a entrada da água, porque o sistema é por inundação. Então isso define muito a produtividade final, tanto a data de plantio, quanto essa velocidade de emergência, né? Se nós lembrarmos, no ano passado, já nós tivemos muito problema de frio na arrancada inicial, e era muito comum áreas com 30, 40, 50 dias sem entrada de água, porque o arroz não tinha desenvolvido pelo frio, né? E isso levou a percas significativas em produtividade. Então, contamos que esse ano tem um ano bom, mas estamos preocupados com a chuva. Sim, e caso elas venham, não há o que fazer, né, professor? Teremos que esperar, é isso? Exatamente, e esperando prolonga a janela de plantio, né? Então, o produtor tem que estar muito atento a isso e sempre preconizar técnicas precisas de implantação da lavoura, porque isso casa com a produtividade final. Bom, como eu disse, não há o que fazer, temos que esperar a evolução da meteorologia, do tempo, do clima,
e a gente vai acompanhando. Lembrando que depois dessas chuvas haverá frio também. Tem um frio previsto para quinta-feira, depois dessas chuvas de terça para quarta. A boa notícia é que com as chuvas provavelmente não haverá geadas, mas o solo ficará muito frio. E daí não adianta jogar semente, né, professor? Não adianta, porque temperaturas baixas prolongam o intervalo entre a germinação e a emergência. Então, eu preciso de uma temperatura média para a emergência do arroz superior a 18 graus no solo. Isso seria o mínimo para a emergência do arroz, né? De 18 a 28 graus seriam as condições média ideal para a cultura do arroz, temperatura no solo, né? Quanto mais baixa for a temperatura, mais ele vai demorar para germinar e emergir no solo, impactando no ciclo e na produtividade final da lavoura. Bom, aproveitando as suas especialidades, no caso do trigo também gaúcho, haverá alguma complicação com essas chuvaradas? Creio que sim, mas por causa de doenças, essas coisas, né? Em termos de plantabilidade, o que você pode recomendar para a cultura do trigo, professor? Exatamente, né? Nós pegarmos o Paraná, já está com um avanço na área colhida do trigo, né? E o Rio Grande do Sul deve entrar aí com a colheita nos próximos dias, né? Em torno de 20 dias, as missões, geralmente a primeira região é entrar colher, né? O que preocupa a chuva, João, é a questão de doenças e na qualidade industrial do trigo, né? Que está para ser colhido, né? O Paraná, eu conversava há pouco com alguns produtores, já estão preocupados, né? Porque as chuvas têm se intensificado e tem mais previsões. E o Rio Grande do Sul também, se essas chuvas continuarem, né, passa a ser um desafio a questão da colheita do trigo. Lembrando, eu tenho a colheita do trigo e eu tenho a implantação da cultura da soja, né? Em algumas áreas eu tenho também o milho primeira safra, mas geralmente no estado é a soja, né? Então a gente tem uma preocupação dupla, né? Colheita do trigo e implantação da soja, né? Nos próximos dias. Muito bem, isso tudo para lembrar aos senhores que o professor Alexandre Gazola tem um curso em andamento junto conosco aqui no Tempo e Dinheiro que chama-se Plantabilidade com Produtividade. Exatamente um curso para você conseguir as melhores produtividades, atuando, claro, com as técnicas de plantabilidades preconizadas pelo Dr. Alexandre Gazola. É um curso, como você está vendo na tela aí, eu tenho um telefone para você participar, com duas grandes vantagens, né? Uma delas é que o curso está em desenvolvimento, as aulas estão sendo ministradas e você, assistindo às aulas ao vivo, poderá, claro, interagir, fazer perguntas e obter respostas. Como também, essa é a grande vantagem, você ficar com esta senha do curso que você vem a adquirir por um ano, ou seja, durante a safra e a safrinha, para você ter como o Dr. Alexandre Gazola, como consultor praticamente o tempo todo, né? Claro que ele vai responder as suas perguntas de acordo com a sua possibilidade física, mas essa é uma grande vantagem de você ter a sua safra acompanhada por um consultor do nível do Dr. Alexandre Gazola. Acho que essa é uma boa referência para despertar nos produtores, né, Dr. Alexandre, a necessidade de se aproveitar essa safra que vai ter um custo alto e um preço estreito, para não perder nem um grãozinho de produto a ser colhido e produzir com a máxima produtividade. Não é, doutor Alexandre? Exatamente, exatamente. A gente precisa entender como produtor que a produtividade vem da implantação da lavoura. Muitas vezes eu estou preocupado lá com a colheita, com a compra dos insumos, com a comercialização da safra. E eu deixo para os meus funcionários, para a equipe da fazenda, o compromisso de implantar a lavoura. Mas lembre, sem planta tu não tem produtividade. Então a gente tem que mudar a forma de pensar e focar no plantio. O plantio é um ponto muito importante da lavoura. E a gente vem fazendo um trabalho há muitos anos conscientizando isso e realmente tendo viradas muito grandes em produtividade. Então, independente da cultura, a implantação é a peça-chave para mim produzir mais. Claro que a compra do insumo é importante, que a comercialização da safra é importante, mas não adianta eu ter insumo se eu não tenho o que aplicar, né? Eu preciso ter a planta. Eu não posso contar com a comercialização se eu não tenho a planta. Então, a implantação, constituir as plantas, as nossas unidades fabris de produção é o mais importante da lavoura. E muitas vezes a gente não consegue sensibilizar o produtor com esse olhar. Então, queremos produzir mais? Com certeza. Então, vamos focar no plantio. E o curso Plantabilidade versus Produtividade traz realmente essa decisão, como implantar, como decidir o que é a plantabilidade
como ajustar ela na fazenda perante os processos de qualidade de sementes e ambientes de produção com suas condições limitantes, né? Então, tudo isso está sendo discutido no curso. Pois é, então o foco é no plantio. Nós temos, claro, foco na rentabilidade, na lucratividade, né? Queremos conseguir a máxima produtividade com a máxima lucratividade. Mas, como disse o doutor Alexandre agora para a gente, nada adianta se a gente não tiver a planta. Como é que a gente faz para obter a planta? Caprichando, olhando o plantio. Então, o nosso foco passa a ser, com o doutor Alexandre, foco no plantio. E o momento é agora. Preste atenção, participe, divulgue, esteja conosco nesse curso do doutor Alexandre Gazola, Plantabilidade versus Produtividade. Doutor Alexandre, a nossa recomendação está correta e acrescentando o telefone, né, para que você possa participar, que é o 019 98907 8047, ou então entrar no link aí do chat e estar dentro do curso, onde já existem aulas para você participar e fazer perguntas. Está certo assim, doutor Gazola? Exatamente, exatamente. Então tá bom. Eu fico por aqui e o doutor Alexandre Gazola voltará conosco para mais elucidações aqui ao longo da programação do Tempo e Dinheiro. Doutor Alexandre Gazola, muito obrigado pela sua participação e vamos em frente. Obrigado e uma excelente safra a todos. E vamos em frente.